Sempre que eu olho para a lâmina O Mundo, eu tenho a sensação de que tudo foi realizado como deveria. Talvez seja pela ilustração da carta, que apresenta uma pessoa, um ser andrógeno, no centro, em uma posição que demonstra satisfação, como alguém que já conseguiu tudo o que queria. Talvez por esta figura estar cercada de um anjo, uma águia, um touro e um leão, todos em harmonia com o elemento central. Talvez por ser a última carta dos arcanos maiores, que é a de número 21. Então, vamos descobrir o significado desta carta? Eu sou a Gisele, esse é o meu canal Gi Vidal. Sejam todos muito bem-vindos! Falei com vocês no vídeo anterior, estamos retomando as nossas conversas sobre arquétipos, mas vou sair da ordem porque eu quero apresentar para vocês os arquétipos referentes ao momento astrológico atual. A lâmina número 21 de qualquer deck é o mundo. Não importa sobre qual tarô estamos falando, ou seja, qual deck. Pode ser no Rider-Smith, no tarô de Marsella, no tarô prateado das bruxas, no tarô mitológico. Enfim, essa é a carta que representa o fim de um ciclo que iniciou com o louco, o arcano maior 0. O personagem que aparece no centro da carta, ele está rodeado por uma grinalda de folhas simples. O tecido que desce do ombro até o seu corpo parece um véu, e na mão, do mesmo lado onde está o véu, a figura segura uma vareta. Fora da grinalda, vemos 4 figuras: o anjo, a águia, o leão e o touro. A perna esquerda do personagem está dobrada, passando por trás da perna direita, que está apoiada em um suporte. A cor do suporte onde está o pé direito varia de acordo com o deck. Por exemplo, no tarô de Marsella, da editora Grimaldi, o suporte é amarelo. No tarô de Marsella CDB, da editora Pensamento, o suporte é verde. No tarô Rider-Smith, a figura está flutuando em um fundo azul. No tarô mitológico, o personagem está com o pé direito apoiado em uma nuvem. Com relação aos elementos posicionados do lado de fora da grinalda, São Jerônimo, no século IV, foi o primeiro a fazer a correspondência desses elementos com os 4 evangelistas, em razão da visão de Ezequiel, descrita no capítulo 1 do livro de Ezequiel, dos versículos 4 ao 10, que diz o seguinte: Olhei, e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. E as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Os evangelistas são Mateus, Marcos, João e Lucas. Essa correlação com os evangelistas é de acordo com a tradição cristã. Em outras linhas de pensamento, as figuras representam a rosa dos ventos. Na astrologia, representam os 4 signos fixos da roda zodiacal, ou seja, Leão, Touro, Aquário e Escorpião. No final das contas, podemos enxergar as 4 figuras nos cantos da carta como instrutores que nos levam para as fases da vida com harmonia e equilíbrio.
A figura humana, em alguns decks, apresenta características masculinas e seios, fazendo uma correlação com o hermafrodito, em especial com relação ao tarô mitológico. No tarô prateado das bruxas, gente, a imagem é bem diferente. O mundo, nesse tarô, possui uma árvore que parece ser antiga e uma mudinha ao lado, bem como uma senhora idosa e um menino. Isso representa o ciclo da vida. A exemplo do tarô Rider-Smith, o tarô prateado das bruxas informa que o elemento astrológico do arcano maior, o mundo, é o planeta Saturno, bem como que é uma lâmina que está ligada à esfera espiritual. Como nos demais decks, essa carta representa equilíbrio, totalidade, conclusão de algo iniciado há algum tempo. No livro do Tarô Prateado das Bruxas existe a seguinte reflexão: tudo em um em todos. Equilíbrio e harmonia são estados naturais que vivenciamos em nossa alma, quando grandes conflitos são resolvidos de forma natural em nossa vida, sem escolhas, negociações ou sacrifícios. Pela numerologia, eu consegui encontrar que o número deste arcano maior representa 7 ternários ou 3 setenários, que é 3 vezes 7 igual a quê? 21. Observamos os setenários, gente, nas cores, dias da semana, cabala, chakras, enfim. São muitas ligações com o número 7 e também com o número 3. De acordo com Max Heindel, eu acho que é assim que se fala, fundador da Fraternidade Rosa Cruz, a constituição do homem é cétupla, possuindo um espírito tríplice. Eu acho que já deu para entender a importância desses números, né? Não vou me estender, ok? Então, gente, partindo de toda essa significação alegórica e numerológica da lâmina, seu significado é a totalidade ou conjunto do manifestado destino maior. Os nossos mundos interno e externo estão em uma relação harmônica, mas tenho mais, tá? Existe a necessidade de reflexão sobre a jornada até este momento, sobre a nossa jornada. Voltando ao setenário, ou o período de 7 anos, ou de 7 dias, 7 cores, 7 o que for, vamos lembrar que o grande ciclo de Saturno começou em 2017. Quando a gente soma mais 7 anos a 2017, temos o quê? 2024. Então, como eu falei no vídeo anterior, este é o momento para refletirmos sobre o que nós fizemos, nossas atitudes e conquistas de 2017 até agora. Porque esse arcano maior, ele representa uma conclusão, um fechamento com o recebimento dos frutos dos nossos esforços, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você fez um plantio saudável, a sua colheita vai ser o quê? Saudável. Mas se foi o contrário, chegou o momento de colher o que foi plantado e cultivado. Você pode até atingir algum objetivo, mas vai te deixar com um sentimento de vazio no peito. Apesar de você ter acreditado que alcançando essa meta, você ficaria pleno. Reflita se foram realizadas as ações imprescindíveis para o alcance das metas que você traçou. É aí que este arcano possui correspondência com o planeta Saturno. Você vai concretizar muitas coisas. Se agiu com responsabilidade, se respeitou o tempo, ou seja, se agiu com paciência, seriedade, comprometimento, amadurecimento, perseverança. Agora, se não foi dessa forma, observe onde você deixou de agir, onde faltou maturidade, o que está causando esse vazio em você, caso você se sinta assim. Use esse arcano maior como arquétipo para modificar a falta de disciplina, a impaciência, o comprometimento. No livro de tarô Rider-Smith, ao final da explicação da carta O Mundo, tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Que ciclo completo você pode celebrar agora? Reflitam sobre isso. Iluminados, chegamos ao final desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, compartilhem essa mensagem para chegar a mais pessoas. Aos meus gatos, garotos e gatas garotas inscritas no canal Gividal,
Já sabem, né? Gratidão total. A vocês que não são inscritos, minha gratidão também por ficarem comigo até este momento do vídeo. E inscrevam-se no canal acionando o sininho de notificações. Nos vemos na quinta-feira para o quê? Mais uma meditação. Beijos, fiquem bem. Namastê.